Meu querido filho, minha querida filha, me diga uma coisa com toda a honestidade do seu coração. Você já recebeu uma bênção tão grande que não conseguiu guardar para si mesmo? Você já sentiu aquela alegria borbulhando por dentro e, antes de perceber, já tinha contado para meio mundo o que estava prestes a acontecer na sua vida? Você já viu uma porta se abrir, uma oportunidade surgir, uma provisão começar a se formar, e correu para anunciar, para comemorar, para mostrar aos outros, e então, de repente, tudo pareceu murchar, secar, desaparecer como neblina ao sol da manhã? Eu preciso que você me ouça com toda a atenção do seu coração hoje. Não é coincidência que você esteja assistindo a este vídeo agora. Eu, o Senhor seu Deus, estou falando diretamente com você neste momento. Existe algo muito sério que preciso te dizer. Algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira, da sua prosperidade e do futuro que eu já planejei para você desde antes de você nascer. E essa mensagem pode ser a diferença entre você finalmente entrar na terra que prometi e continuar dando voltas no deserto por mais anos do que o necessário. Quantas vezes você se pegou olhando para a sua conta bancária, para as suas dívidas, para as suas contas em atraso e pensou: meu Deus, quando vai melhorar? Quando é que a minha vez vai chegar? Quantas vezes você orou, jejuou, acreditou, plantou sementes e ainda assim sentiu que a colheita estava demorando mais do que o esperado? Eu ouvi cada uma dessas orações. Eu vi cada lágrima que escorreu pelo seu rosto quando ninguém estava olhando. Eu estive presente em cada madrugada de angústia, em cada momento em que você quase desistiu, em cada manhã em que você acordou com o coração pesado, mas ainda assim escolheu confiar em mim. E agora, meu filho, minha filha, eu estou prestes a fazer algo na sua vida. Uma virada está chegando. Uma provisão está sendo preparada nos bastidores do mundo espiritual. Portas que pareciam permanentemente fechadas estão sendo destrancadas. Pessoas certas estão sendo posicionadas no seu caminho. Recursos que você nunca imaginou ter acesso estão sendo direcionados para a sua vida. Mas antes que tudo isso chegue até você, eu preciso te ensinar algo absolutamente essencial. O silêncio é sagrado. A sabedoria é um escudo. E a forma como você vai reagir quando a bênção chegar vai determinar se ela vai ficar com você ou escapar pelos seus dedos como areia. Muita gente perde a bênção não antes de receber, mas depois. Muita gente ativa sem querer forças contrárias justamente no momento em que a prosperidade começa a se manifestar. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso estou aqui, falando ao seu coração hoje, com urgência e com amor de pai, que conhece os perigos do caminho que o filho ainda não enxerga. Fique até o final deste vídeo. Cada capítulo que você vai ouvir é uma camada de sabedoria divina que vai proteger o que eu estou prestes a colocar nas suas mãos. Não saia daqui sem absorver tudo. Porque o que eu tenho para te mostrar não é teoria, não é religião vazia, não é palavrinha bonita para te fazer sentir bem por 5 minutos. É a estratégia que eu usei com José no Egito, com Salomão em Jerusalém, com Ruth nos campos de Boaz, com Davi antes do trono. E que agora quero usar com você, que está me assistindo agora mesmo, neste exato momento da sua vida. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber com sabedoria. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece.
Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te contar sobre um segredo que os sábios de todas as gerações conheceram, mas que poucos ousaram praticar de verdade. Esse segredo não está escondido em livros raros, nem em templos distantes. Ele está gravado na própria história dos homens e mulheres que eu abençoei ao longo dos séculos. E ele é simplesmente este: quando a bênção está chegando, o silêncio é o seu maior aliado, o seu escudo mais poderoso, a sua muralha mais resistente. Pensa comigo por um momento. Quando eu disse a Abraão que ele teria um filho com Sara, que já era velha e que o mundo inteiro considerava impossibilitada de gerar vida, Abraão não saiu por aí anunciando nas ruas. Ele guardou no coração o que eu havia prometido. Quando eu falei com Maria, a mãe do meu filho, pela voz do anjo Gabriel, ela não correu para a praça pública para anunciar o que estava acontecendo em seu ventre. Ela foi com pressa para a casa de Elizabeth, um lugar seguro, um lugar de confirmação espiritual, um ambiente protegido, longe dos olhos e das línguas do mundo. E foi ali, naquele silêncio protegido, que a maior bênção da humanidade cresceu em segurança. Há uma razão profunda por trás disso, e eu quero que você entenda de verdade. O mundo espiritual funciona com leis que poucos compreendem e que menos ainda praticam. Uma das mais poderosas é a lei da proteção do que ainda está em gestação. Assim como um bebê precisa de 9 meses no ventre materno antes de enfrentar o mundo, uma bênção financeira, um negócio novo, uma oportunidade que está se formando, um projeto de vida que está nascendo, tudo isso precisa de um período de silêncio e gestação antes de ser exposto à atmosfera pesada do mundo lá fora. Quando você fala cedo demais sobre o que ainda está crescendo dentro de você, você expõe uma semente ainda frágil ao frio da incredulidade alheia, ao calor tóxico da inveja, ao vento destruidor do ceticismo. E o que muita gente não percebe é que muitas vezes não são seus inimigos declarados que destroem o que eu estou construindo. São as palavras bem intencionadas de pessoas próximas que, sem querer, regam com dúvida o solo onde sua bênção estava brotando. São os comentários inocentes do tipo: mas será que vai dar certo mesmo? Ou, ai, tem certeza disso? Ou, cuidado, não vai contar com o ovo antes de chocado. E antes que você perceba, a semente que estava nascendo foi esmagada pelo peso da opinião alheia. Eu vi isso acontecer tantas vezes ao longo da história humana. Vi empreendedores que tinham em mãos uma ideia que eu mesmo havia colocado no coração deles e que correu para contar para amigos e familiares e recebeu tanto desânimo, tanta dúvida, tanto isso nunca vai funcionar, que acabou enterrando a própria bênção antes que ela tivesse chance de florescer. Vi pessoas que estavam prestes a sair de uma situação de escassez, que sentiram no espírito que algo estava mudando e que saíram anunciando para todo mundo. E depois encontraram resistência inesperada, obstáculos repentinos, portas que pareciam abertas e de repente fecharam. Não porque eu havia retirado a bênção, mas porque o anúncio prematuro ativou forças que não precisavam ter sido ativadas. Você precisa entender que o silêncio não é falta de fé. Repetindo, o silêncio não é falta de fé. O silêncio é fé madura. É a fé de quem já entendeu que não precisa da aprovação de ninguém para crer no que eu prometi. É a fé de quem não depende do aplauso humano para continuar caminhando. É a fé de quem sabe que a validação que importa vem de mim, não dos outros. Quando você guarda no coração o que eu estou fazendo, você está declarando: Senhor, eu confio em você mais do que preciso da opinião das pessoas. Isso é maturidade espiritual. Isso é sabedoria. Pense no caso de José, filho de Jacó. Quando eu dei a ele os sonhos de que seus irmãos se prostrariam diante dele, o que ele fez? Ele contou.
E você conhece a história. Os próprios irmãos, cheios de inveja, o jogaram numa cova e o venderam como escravo. O sonho era verdadeiro, a bênção era real. O futuro que eu havia preparado era legítimo, mas o anúncio prematuro custou anos de sofrimento desnecessário. E mesmo assim, perceba, eu não abandonei José. Eu continuei trabalhando o plano. Mas imagine se ele tivesse guardado no coração. Imagine quanto sofrimento poderia ter sido evitado. Meu filho, minha filha, eu não estou te dizendo isso para te assustar. Estou te dizendo porque te amo demais para deixar que você cometa o mesmo erro que tantos cometeram antes de você. O que eu estou preparando para a sua vida é grande demais para ser exposto antes do tempo. Tem gente ao seu redor que ainda não está pronta para ver você prosperar. Não porque sejam seus inimigos declarados, mas porque o coração humano é complexo e a inveja muitas vezes mora onde a gente menos espera. Inclusive em pessoas que genuinamente gostam de você, mas ainda não venceram essa batalha interior. Por isso, a partir de hoje, quero que você adote uma nova postura. Quando eu começar a mover coisas na sua vida, e eu vou mover, quero que você aprenda a sorrir por dentro, sem precisar explicar esse sorriso para ninguém. Quero que você aprenda a agir em silêncio, a se mover com discrição, a construir sem fazer barulho. Os resultados vão falar por si mesmos. A colheita vai ser tão evidente que não vai precisar de anúncio. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai não precisou de discurso. Ele simplesmente mandou preparar a festa e todos viram. Quando eu abençoo de verdade, não precisa de divulgação antecipada. A bênção faz o seu próprio barulho na hora certa. Eu quero que você se lembre disso, especialmente nos momentos de tentação. E vão vir momentos em que você vai querer contar, vai querer comemorar cedo demais, vai querer mostrar o que está acontecendo. Nesses momentos, respira fundo, volta para a oração, agradece a mim em silêncio e continua caminhando. Porque a maior prova de que você está crescendo espiritualmente é conseguir segurar dentro do peito uma alegria que transborda e continuar agindo com calma, com sabedoria e com discrição. Meu amado filho, minha amada filha, antes de eu liberar grandes provisões na sua vida, antes de abrir as janelas do céu da maneira que você está esperando, antes de colocar nas suas mãos aquilo que você pediu em oração por tanto tempo, eu preciso te testar. E eu sei que essa palavra pode parecer dura, pode parecer até injusta, mas eu preciso que você entenda, os testes que eu permito não são punição, são preparação, são o processo pelo qual eu moldo o caráter necessário para carregar a bênção que está chegando. Pensa desta forma, se eu colocasse nas suas mãos hoje R$1 milhão sem antes testar a sua fidelidade com o pouco, sem testar a sua humildade, sem verificar como você trata as pessoas quando está em posição de necessidade, o dinheiro te destruiria antes de te construir. Não porque você seja uma pessoa má, mas porque nenhum ser humano está pronto para carregar grande prosperidade sem antes passar pelo fogo que purifica o caráter. O ouro mais puro é aquele que passou pela temperatura mais alta. E você, meu filho, você, minha filha, você é ouro para mim. E eu não entrego ouro bruto ao mundo. Eu entrego ouro refinado. Quando eu testei Abraão com Isaque, não era porque eu queria sacrifício. Era porque eu precisava saber, e precisava que Abraão soubesse, que o filho não havia se tornado maior do que o Deus que o havia dado. A bênção não pode se tornar um ídolo, e muitas vezes é isso que acontece quando a provisão chega antes do teste. A pessoa começa a adorar a bênção, em vez de adorar aquele que a concedeu. Começa a depender do dinheiro mais do que depende de mim. Começa a buscar segurança nas posses em vez de buscar segurança na minha presença. E aí a bênção se torna uma armadilha. Mas quando o teste vem primeiro, quando você aprende a confiar em mim na escassez,
quando você aprende a louvar na seca, quando você aprende a ser fiel com o pouco. Então, quando a abundância chega, ela não te desvia, ela te confirma, porque você já sabe onde está a fonte real. Você já sabe que o dinheiro é ferramenta, não Deus. Você já sabe que é possível ter muito e ainda assim ser livre, porque você já viveu o suficiente para saber que eu sou o suficiente independente de qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Quero te dar um exemplo prático do que estou dizendo. Pense em Davi. Antes de se tornar rei, ele foi pastor. Antes de sentar no trono, ele passou anos cuidando de ovelhas no campo, em solidão, sem reconhecimento, sem plateia, sem aplauso. Ele tocava harpa para as estrelas, porque era o único público que tinha. E foi nessa obscuridade, nesse período, que o mundo chamaria de fracasso, que eu estava formando o rei mais amado de Israel. Cada leão que ele matou sem testemunha humana era um teste de coragem. Cada noite no campo era um teste de perseverança. Cada momento de anonimato era um teste de humildade. E quando chegou o momento de eu o colocar diante do gigante Golias, ele estava pronto. Não porque tinha um exército, mas porque tinha um caráter. E você, meu filho, minha filha, o que você está vivendo agora, nesse período de espera, nessa temporada que parece estagnação, nesses dias em que parece que nada está acontecendo, eu estou te testando, não com crueldade, com propósito. Estou observando como você trata as pessoas quando está em necessidade. Estou vendo se você mantém a integridade quando ninguém está olhando. Estou verificando se você continua fiel ao dízimo, à oferta, à semente, mesmo quando a conta está no vermelho. Estou notando se você persevera na oração, mesmo quando o céu parece silencioso. Estou avaliando se você ainda consegue ajudar alguém, mesmo quando está precisando de ajuda. E cada vez que você passa num desses testes, mesmo que você nem saiba que foi testado, eu marco um ponto. Cada ato de fidelidade na escassez é um tijolo a mais na fundação do que vou construir em cima. E quando a fundação estiver sólida o suficiente, quando o seu caráter estiver forte o suficiente para sustentar o peso da bênção, então eu libero. E quando eu libero, libero com abundância. Libero de forma que surpreende, libero de uma maneira que todos ao seu redor vão ter que reconhecer que foi a minha mão. Então, meu filho, minha filha, se você está num momento difícil agora, se está passando por um teste que parece pesado demais, que parece interminável, que parece injusto, receba esta palavra do fundo do meu coração para o seu. Você está quase passando. A provisão está mais próxima do que parece. Continue fiel, continue orando, continue plantando, continue confiando. O exame está chegando ao fim e eu já preparei a recompensa para você. Escreva nos comentários, eu passo no teste e recebo minha bênção. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma armadilha que destrói sonhos antes mesmo que eles tenham chance de se tornar realidade. E essa armadilha tem um nome muito simples: a pressa de revelar. É o impulso de mostrar antes de estar pronto. É a necessidade de contar antes de ter o que mostrar. É o hábito de anunciar a colheita enquanto a semente ainda está debaixo da terra, invisível, vulnerável, frágil. Deixa eu ser bem direto com você porque te amo demais para ser vago. Um dos maiores inimigos da sua prosperidade não está fora de você, está dentro. É o seu próprio desejo de validação, de reconhecimento, de ver nos olhos dos outros a confirmação de que você está indo bem. E esse desejo, que é completamente humano, que eu entendo, que não te condeno por ter, se não for controlado pela sabedoria, pode se tornar o buraco pelo qual vaza tudo o que eu estou tentando derramar na sua vida. Quando você revela antes do tempo, várias coisas perigosas acontecem. A primeira é que você transfere poder para quem não deveria ter.
Toda vez que você conta um plano, um sonho, uma oportunidade que ainda está nascendo, você automaticamente dá a essa pessoa o poder de influenciar o seu estado emocional sobre aquele assunto. Se ela reagir bem, você se sente validado e avança. Se ela reagir mal, com dúvida, com ceticismo, com aquele sorriso condescendente de quem acha que você está se iludindo, você carrega aquela reação com você. E muitas pessoas, sem perceber, deixam a reação negativa de alguém matar o que eu estava cultivando nelas. A segunda coisa perigosa que acontece quando você revela antes do tempo é que você abre espaço para a inveja operar. E por favor, entenda, não estou falando de feitiçaria, de simpatia, de macumba. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais real. A inveja é uma energia espiritual que opera no plano das palavras, dos pensamentos e das intenções. Quando alguém que ainda não venceu a inveja dentro de si ouve sobre a sua bênção que está chegando, algo dentro daquela pessoa se contorce. E isso produz palavras, gestos, reações que, mesmo sem intenção consciente de prejudicar, criam um ambiente espiritual adverso ao redor do que você estava construindo. Não subestime isso. O próprio Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu que a inveja é podridão nos ossos. Ela corrói, ela destrói, e ela opera com muito mais força sobre coisas que ainda estão crescendo do que sobre coisas que já foram estabelecidas. A terceira coisa perigosa é que revelar cedo demais frequentemente te faz perder o foco. Quando você conta para alguém sobre o que está planejando, o cérebro humano muitas vezes registra aquilo como se já tivesse acontecido. A satisfação de contar, de ver a reação, de imaginar o futuro enquanto descreve para outro. Isso dá uma descarga de prazer imediato, que deveria estar reservada para quando a coisa realmente acontecesse. E aí vem a preguiça, a procrastinação, a sensação de já falei, já assumi, já parece real. E a ação concreta que deveria seguir o plano perde urgência. Você vai perdendo o gás que deveria estar sendo canalizado para o trabalho, para a construção, para a execução. E há ainda uma quarta dimensão disso que quero que você entenda bem. Quando você fala antes do tempo sobre o que eu estou fazendo, você frequentemente convida conselhos que não foram pedidos por mim. Pessoas que você consultou antes de consultar a mim começam a dar opiniões, sugestões, direcionamentos, e de repente o plano que eu havia colocado no seu coração com clareza começa a se misturar com as ideias e os medos dos outros, e você fica confuso, inseguro, sem saber mais qual voz seguir. Isso é um dos maiores desserviços que você pode fazer ao que eu estou construindo com você. Encher o barco com passageiros que eu não convidei e depois reclamar que está pesado e indo devagar. Quero te dar um exemplo bíblico que ilumina isso de forma perfeita. Pense em Neemias. Quando eu o chamei para reconstruir os muros de Jerusalém, o que ele fez? Ele saiu à noite, em segredo, para inspecionar os muros destruídos, sozinho, sem contar para ninguém ainda. Por 3 dias ele observou, avaliou, orou, em silêncio total. E somente depois que havia consultado a mim, depois que havia traçado o plano com clareza, depois que havia avaliado os recursos disponíveis, é que ele chamou os líderes e disse: "Vinde e edifiquemos o muro." E a obra foi feita, porque foi revelada no tempo certo, para as pessoas certas, no momento certo. Mas os inimigos de Neemias, Sambalate, Tobias, Gesem, quando souberam o que estava sendo construído, fizeram tudo para destruir a obra. Ridicularizaram, ameaçaram, tentaram distrair Neemias com convites para reuniões falsas. E Neemias respondeu com uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer." Ele sabia o que estava construindo. Sabia quem havia chamado, sabia o propósito,
e não perdeu tempo explicando para quem não era capaz de entender. Meu filho, minha filha, eu quero que você adote a postura de Neemias. Quando eu te der um plano, uma ideia, uma oportunidade, uma provisão, trabalhe em silêncio. Execute com discrição. Avance com determinação. E quando chegar o momento certo, quando a obra já tiver uma fundação sólida, quando os resultados já forem visíveis, aí você poderá compartilhar. E as pessoas vão ver não um sonho, vão ver uma realidade, não uma promessa, vão ver uma conquista. E isso tem um peso completamente diferente. O silêncio que eu estou pedindo a você não é passividade, não é falta de movimento, é ação inteligente, protegida, focada. É trabalhar como se tudo dependesse de você e orar como se tudo dependesse de mim, e não ficar perdendo energia explicando o processo para quem ainda não chegou onde você está. Meu amado filho, minha amada filha, agora precisamos ter uma conversa muito séria e muito necessária, porque não adianta nada eu liberar a provisão na sua vida se você não souber o que fazer com ela quando chegar. E esse é um dos maiores problemas que vejo acontecer repetidamente. As pessoas pedem a bênção financeira, mas nunca se preparam para administrá-la. Recebem e perdem. Conquistam e dilapidam. Chegam ao topo e escorregam de volta para o mesmo lugar onde estavam. Ou pior, eu não quero isso para você. Por isso, antes de a provisão chegar, quero te ensinar princípios de sabedoria financeira que vêm da minha própria palavra, que sobreviveram a milênios, que funcionaram na vida de reis e de pessoas comuns e que vão funcionar na sua vida também, se você os levar a sério. O primeiro princípio é: honre-me com as primícias. Isso não é religião vazia. Isso é uma lei espiritual e financeira que funciona com a precisão de uma lei da física. Quando você reserva para mim a primeira parte do que recebe, antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer compra, antes de qualquer outra coisa, você está declarando com os seus atos quem é o Senhor das suas finanças. E quando eu sou o Senhor das suas finanças, eu protejo o restante. Eu faço o que ficou render mais do que o total rendia antes. Eu fecho buracos que você nem sabia que existiam. Maleaquias 3:10 não é uma ameaça, é um convite. Um convite para você testar a minha fidelidade na área financeira e ver com os seus próprios olhos o que acontece quando você me coloca em primeiro lugar. O segundo princípio é: viva dentro das suas possibilidades. E eu sei que isso soa óbvio, mas a realidade é que a maioria das pessoas não faz isso. A cultura moderna é projetada para te fazer gastar mais do que você ganha, para te fazer querer o que você não pode pagar ainda, para te fazer aparecer no exterior o que você não tem no interior. É o espírito do endividamento, é a armadilha do consumo compulsivo, é a ilusão de que a felicidade está na próxima compra. E quando a provisão chega em alguém que vive com esse padrão, a provisão some rapidamente, porque os hábitos continuam os mesmos, só que agora com mais dinheiro para gastar errado. Por isso, antes de a bênção chegar, comece a praticar já agora, com o pouco que você tem, os princípios que quero que você aplique com o muito que está vindo. Anota tudo que entra e tudo que sai. Conhece cada centavo da sua vida financeira. Elimina gastos que não têm propósito. Aprende a diferença entre necessidade e desejo, entre investimento e gasto impulsivo, porque quem não governa o pouco não está pronto para governar o muito. O terceiro princípio é: guarda uma reserva. O próprio José, quando interpretou o sonho do faraó, não disse: vamos gastar tudo nos 7 anos de abundância e depois vemos. Ele disse: reserve 1/5 de tudo durante os 7 anos de fartura para os 7 anos de escassez. Esse é o princípio da reserva financeira, e ele é tão atual hoje quanto era no Egito Antigo. Quando a provisão chega, a primeira tentação é gastar tudo, comemorar, resolver todos os problemas de uma vez.
E às vezes, resolver problemas urgentes é necessário. Mas depois que as urgências estiverem cobertas, guarda, poupa, reserva, porque a vida tem ciclos e quem sabe guardar na fartura atravessa a escassez de cabeça erguida. O quarto princípio é: aprende a multiplicar, não só a acumular. Há uma diferença enorme entre guardar debaixo do colchão e fazer o dinheiro trabalhar por você. O servo que enterrou o talento não ficou com ele, perdeu até o que tinha. Porque o dinheiro que fica parado se deprecia, perde valor, é devorado pela inflação. Eu quero que você aprenda sobre investimentos, sobre como fazer o dinheiro crescer, sobre como criar fontes de renda que não dependam apenas da sua força física ou do seu tempo. Isso é mordomo fiel. Não só conservar, mas multiplicar. O quinto princípio, e esse é talvez o mais contraintuitivo de todos, é: continue sendo generoso mesmo depois de prosperar. Porque há uma tentação muito real de que quando o dinheiro começa a aparecer, a mão começa a fechar. A pessoa se torna mais calculista, mais desconfiada, mais avara. E com isso, ela fecha exatamente o canal pelo qual a bênção continuava chegando. A mão que sempre deu é a mão que continua recebendo. Lucas 6:38 é uma lei imutável. Dai e vos será dado. Seja generoso com os necessitados, continue semeando em boas terras, continue abençoando ao próximo, e você verá que quanto mais você der com alegria e com propósito, mais eu encontrarei formas de reabastecer aquilo que foi doado. A sabedoria financeira que eu te passo hoje não é de nenhum coach humano. É a sabedoria que me pertence desde antes da fundação do mundo e que estou depositando no seu coração agora. Aplica, pratica. Começa hoje com o que você tem e eu me encarrego de aumentar o que você tem para administrar. Escreva nos comentários: eu sou sábio com o que Deus me dá. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma batalha acontecendo ao seu redor que você não consegue ver com os olhos físicos, mas que afeta profundamente a sua vida financeira, as suas relações, as suas oportunidades e o seu futuro. E eu preciso revelar a você hoje os inimigos invisíveis que têm trabalhado contra a sua prosperidade, para que você os reconheça, para que você os enfrente com as armas certas e para que eles nunca mais consigam roubar o que eu preparei para você. O primeiro inimigo invisível é a mentalidade de pobreza. E atenção, mentalidade de pobreza não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem. Tem tudo a ver com como você pensa sobre dinheiro, sobre você mesmo e sobre o que é possível para a sua vida. Mentalidade de pobreza é quando você acredita que o sucesso é para os outros, não para você. É quando você sente culpa por querer prosperar. É quando você minimiza os seus dons e as suas capacidades. É quando você sabota as suas próprias oportunidades porque, no fundo, não acredita que merece. Esse inimigo mora dentro da sua cabeça e ele usa a sua própria voz. E por isso é tão perigoso, porque você nem percebe quando ele está falando. Eu não te criei para a escassez, eu te criei para a abundância. Eu disse em João 10 que vim para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Isso não é só abundância espiritual, é abundância em todas as áreas, incluindo a financeira. Mas essa verdade precisa ir do seu intelecto para o seu coração, da sua cabeça para as suas ações. E isso só acontece quando você começa a renovar a sua mente com a minha palavra, dia após dia, até que os padrões de pensamento antigos sejam substituídos pelos meus. O segundo inimigo invisível é o espírito de comparação. Esse é um ladrão silencioso e devastador. Quando você vive comparando a sua jornada com a jornada de outra pessoa, você perde o foco do seu próprio caminho. Você começa a gastar energia se sentindo para trás, em vez de gastar essa mesma energia avançando. Você começa a querer o que o outro tem, em vez de cultivar o que eu coloquei em você. E pior,
Às vezes você começa a tomar decisões financeiras baseadas em aparências. Quero a casa, o carro, as roupas, as férias que o vizinho tem, mesmo que isso me coloque em dívidas que levarei anos para pagar. A verdade é que você não conhece a história completa de ninguém. Você vê o resultado, não o processo. Vê a chegada, não o caminho. Vê a vitória, não as lágrimas. E muitas vezes, o que você admira de longe tem um custo que você não estaria disposto a pagar de perto. Por isso, meu filho, minha filha, olhe para a sua própria vida. Olhe para os seus próprios dons. Olhe para o plano específico que tenho para você. Porque ele é único, é personalizado, é perfeito para quem você é. E comparar a sua vida com a de outro é como querer que uma laranjeira produza maçãs. Não faz sentido e só gera frustração. O terceiro inimigo invisível é o medo. Medo de arriscar, medo de investir, medo de abrir o negócio, medo de aceitar a oportunidade, medo de mudar, medo de crescer. O medo paralisa, e quando você está paralisado não vai para frente nem para trás, fica no mesmo lugar enquanto o tempo passa e as oportunidades escorregam pelos seus dedos. O medo foi uma das maiores razões pelas quais os israelitas ficaram 40 anos no deserto. Um caminho que poderia ter sido feito em 11 dias. O medo de entrar na terra prometida, de enfrentar os gigantes, de abandonar a zona de conforto do deserto conhecido, fez uma geração inteira perder o que eu havia preparado. Mas você não vai ser essa geração. Você vai ser como Josué e Calebe, que viram os mesmos gigantes e disseram: nós somos mais do que capazes, porque o Senhor vai com a gente. Essa é a coragem que nasce da fé genuína. Não a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo, porque confiar em mim é maior do que qualquer coisa que o medo possa mostrar. O quarto inimigo invisível são as companhias erradas. Você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se você vive rodeado de pessoas que não têm visão, que não têm ambição saudável, que passam o tempo reclamando e não agindo, esse ambiente vai te contaminar, mesmo que você não perceba. A Bíblia diz que quem anda com os sábios fica sábio, mas o companheiro dos tolos passa mal. Não estou dizendo para você ser arrogante ou abandonar as pessoas. Estou dizendo que você precisa ser intencional sobre quem tem acesso à sua visão, quem está na sua zona íntima de influência, quem você permite que fale sobre os seus sonhos e os seus planos. O quinto inimigo invisível é a preguiça espiritual. Muita gente quer a bênção, mas não quer o processo. Quer a colheita, mas não quer plantar. Quer o título, mas não quer o preparo. Quer a unção de Elias, mas não quer acordar cedo, não quer orar, não quer estudar a minha palavra, não quer agir com disciplina no natural, enquanto crê no sobrenatural. E aí a fé se torna uma desculpa para a inércia. Vou esperar em Deus, quando na verdade o que está acontecendo é que nada está sendo feito. Eu honro a fé que tem pés, a fé que age, a fé que planta e rega, e poda e persevera, e depois aguarda a colheita com tranquilidade, sabendo que fez a sua parte. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, você já ouviu histórias de pessoas que ganharam na loteria e poucos anos depois estavam mais pobres do que antes de ganhar? Você já viu alguém receber uma herança significativa e desperdiçar tudo em questão de meses?
Você já observou alguém que teve uma oportunidade incrível cair no colo e não soube o que fazer com ela? Essas histórias não são raras. São muito mais comuns do que parecem. E elas revelam uma verdade poderosa. Receber não é o mesmo que manter. Ter não é o mesmo que multiplicar. Existe uma diferença profunda e real entre a pessoa que recebe a bênção e a perde, e a pessoa que recebe a bênção e a multiplica. E essa diferença não está no valor do que foi recebido, está no caráter, nos hábitos, na mentalidade e na sabedoria de quem recebeu. Por isso, enquanto você espera pela provisão que estou preparando, quero que você entenda exatamente o que separa esses dois grupos, para que você, com certeza absoluta, esteja no segundo. Quem recebe e perde geralmente tem uma característica em comum. Não havia se preparado internamente para o que recebeu externamente. A bênção chegou antes do caráter, o dinheiro chegou antes da maturidade, a oportunidade chegou antes da visão. E sem a estrutura interna para sustentar o que chegou por fora, tudo começa a desmoronar. É como construir uma casa enorme em cima de uma fundação de areia. Na primeira chuva, na primeira tempestade da vida, tudo cede. Por outro lado, quem recebe e multiplica é aquele que passou pelo processo de preparação que eu mencionei antes, que foi fiel no pouco, que aprendeu a guardar, a administrar, a priorizar, que tratou cada centavo que tinha com responsabilidade, mesmo que fosse pouco, que não esperou ter muito para começar a ser sábio. Começou a ser sábio com o pouco, e por isso, quando o muito chegou, estava pronto. Mas tem outra diferença crucial que quero destacar. Quem recebe e multiplica tem visão além do presente. Ele não olha para a provisão e pensa só em resolver os problemas de hoje. Ele olha para a provisão e pensa em como esse recurso pode gerar mais recursos amanhã. Como esse dinheiro pode abrir portas que nenhum dinheiro sozinho abre. Como essa oportunidade pode ser o trampolim para 10 outras oportunidades. Ele pensa em geração, não só em satisfação imediata. Isso é o que José fez no Egito. Quando assumiu o posto de segundo no comando, ele não gastou os 7 anos de abundância em festas e ostentação. Ele pensou nos 7 anos seguintes. Armazenou tanto que a Bíblia diz que o grão era como a areia do mar, sem conta. E quando a fome veio, não só o Egito foi salvo, nações inteiras vieram comprar de José. A visão de um homem que multiplicou se tornou salvação para muitos. Eu quero que você tenha essa visão de José. Quando a provisão chegar na sua vida, quero que você pense: como posso administrar isso de forma que abençoe não só a minha geração, mas as próximas? Como o que eu recebo hoje pode plantar sementes que meus filhos e netos ainda vão colher? Como posso usar a bênção não só para sair da necessidade, mas para criar um legado? Existe também uma postura espiritual que separa quem multiplica de quem perde. O reconhecimento de que eu sou a fonte. Quem recebe e multiplica nunca esquece que foi eu quem providenciei. Nunca desenvolve arrogância, nunca passa a achar que conseguiu sozinho. Nunca deixa de me buscar depois de ter recebido. Continua no altar, continua na oração, continua na adoração, porque sabe que a conexão com a fonte é o que garante que o fluxo continue. Quando você se desconecta de mim depois de receber, você corta o fio pelo qual a bênção chegou. E aí, é só questão de tempo até o que chegou começar a ir embora. E há ainda outro fator. Quem recebe e multiplica é generoso de forma inteligente. Não é o avarento que guarda tudo para si. Esse está constantemente em ansiedade, nunca satisfeito, sempre com medo de perder. Mas também não é o impulsivo que dá tudo sem critério e fica sem nada. É aquele que semeia estrategicamente, que conhece as boas terras, que apoia causas que têm propósito, que ajuda pessoas com critério e com discernimento.
e colhe de volta muito mais do que plantou, porque plantou em solo fértil e no tempo certo. Escreva nos comentários: eu recebo e multiplico o que Deus me dá. Meu amado filho, minha amada filha, uma das maiores virtudes que eu procuro encontrar nos meus filhos, e uma das mais raras de se ver, é a paciência estratégica. Não a paciência passiva de quem simplesmente aguarda sem fazer nada, mas a paciência ativa de quem continua se preparando, continua orando, continua aprendendo, continua crescendo, enquanto aguarda o momento exato que eu determinei para a bênção se manifestar. O tempo é um dos meus atributos mais incompreendidos. Eu opero na eternidade. Não tenho pressa nem ansiedade, mas sei exatamente qual é o momento perfeito para cada coisa acontecer na vida de cada pessoa. E quando eu digo ainda não, não estou dizendo nunca. Estou dizendo que o momento certo ainda não chegou e que forçar antes da hora vai custar mais caro do que esperar. Pense em Abraão e Sara. Quando eu prometi a eles um filho, eles tinham planos humanos, tinham uma lógica humana sobre como isso deveria acontecer, e o resultado foi Ismael, que gerou conflito e dor que se estende até os dias de hoje. Não porque Ismael fosse uma pessoa má, mas porque foi uma tentativa humana de forçar um cumprimento divino antes do tempo estabelecido por mim. E quando Isaque finalmente nasceu, o filho da promessa, o filho do tempo certo, o filho que eu havia determinado, ele nasceu de forma milagrosa, porque chegou no meu tempo e não no tempo da ansiedade humana. A lição é poderosa. Forçar o tempo de Deus produz Ismael. Esperar o tempo de Deus produz Isaque. E vale a pena esperar por Isaque. Sempre vale a pena. No campo das finanças, isso tem aplicações muito concretas. Existe o momento certo para abrir um negócio. E abrir antes desse momento, sem os recursos, sem a experiência, sem os contatos necessários, pode resultar em fracasso, que poderia ter sido evitado com mais 6 meses ou 1 ano de preparação. Existe o momento certo para fazer um investimento, e entrar antes de ter o discernimento e o conhecimento necessários pode resultar em perdas significativas. Existe o momento certo para sair de um emprego e empreender, e sair antes, sem reserva, sem plano, sem estrutura. É pulo no escuro que pode machucar feio. Isso não significa que você deve ficar imóvel esperando para sempre. Significa que você precisa aprender a ouvir a minha voz sobre o timing. Significa que você precisa desenvolver sensibilidade espiritual para distinguir entre ainda não e vai. Porque eu falo, eu dirijo, eu ilumino o caminho quando você me busca de verdade. Há um trecho do Eclesiastes que poucos entendem em profundidade. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Esse não é apenas um poema bonito, é uma lei da criação que eu estabeleci antes de o mundo existir. Cada semente tem um tempo de germinar. Cada fruto tem um tempo de amadurecer. Cada porta tem um momento de se abrir. E tentar colher antes do amadurecimento só produz fruto amargo, impróprio para consumo. Enquanto você espera, meu filho, minha filha, não fique parado. Use o tempo de espera para se tornar a pessoa que é capaz de sustentar o que está chegando. Estude, aprenda, ore, cuide da sua saúde física e emocional, fortaleça os seus relacionamentos, resolva os conflitos internos que precisam ser resolvidos, perdoe quem precisa ser perdoado, liberta-se dos pesos que te prendem ao passado, porque quando a bênção chegar, você precisará estar livre, leve e pronto para correr. Não carregando mágoas, traumas e questões não resolvidas que vão contaminar o que chegou. E saiba, a espera tem um fim. Eu nunca prometi e não cumpri. Nunca. Cada promessa que saiu da minha boca tem um endereço e um prazo. E quando o prazo que determinei chegar, nenhuma força do céu ou da terra vai poder impedir o cumprimento.
A questão não é se vai acontecer. A questão é se você vai estar pronto e posicionado quando acontecer. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de falarmos sobre uma virtude que o mundo moderno frequentemente confunde com fraqueza, mas que é, na verdade, uma das mais poderosas forças espirituais que existem. Estou falando da humildade, verdadeira humildade, não a humildade performática de quem se diminui em público para receber elogios. Não a falsa modéstia de quem diz: "Ah, não sou nada", mas por dentro está desesperado por reconhecimento. Estou falando da humildade genuína de quem conhece a si mesmo com honestidade, reconhece a mim como fonte de tudo que tem e trata cada pessoa com dignidade e respeito, independentemente da posição que ocupa. Essa humildade genuína é uma chave, uma das mais poderosas que existem para abrir portas de abundância. E vou te explicar exatamente por quê, de forma prática e concreta, para que você entenda não apenas com a fé, mas com a mente. Primeiro, do ponto de vista espiritual, Tiago 4:6 é explícito. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é uma lei espiritual tão firme quanto a lei da gravidade. Quando você opera no orgulho, no arrogante, eu sei tudo, eu consigo sozinho, não preciso de ninguém, você ativa automaticamente a minha resistência, e não há nada que possa prosperar contra a resistência divina. Nada. Já quando você opera na humildade genuína: Senhor, sem o Senhor, eu não consigo nada, preciso da sua graça, preciso da sua direção. Você ativa automaticamente a minha graça, e não há nada que não prospere sob a graça divina. Segundo, do ponto de vista prático, pessoas humildes são mais aprendíveis, e pessoas que aprendem mais chegam mais longe. O orgulhoso acha que já sabe, e por isso para de aprender, para de ouvir, para de crescer. Fica preso no nível em que está porque recusa o input de qualquer um que possa ensiná-lo algo novo. O humilde, ao contrário, está sempre pronto para aprender, do mais velho, do mais jovem, do que tem mais experiência, do que viu algo que ele ainda não viu. E esse aprendizado contínuo é o que gera crescimento contínuo. Terceiro, do ponto de vista relacional, pessoas humildes constroem relacionamentos mais profundos e duráveis. E os relacionamentos são o maior ativo financeiro que você pode ter. Não o dinheiro em si, os relacionamentos que levam ao dinheiro. As oportunidades não caem do céu diretamente na sua mão. Elas chegam através de pessoas. E as pessoas não abrem as suas melhores oportunidades para qualquer um. Abrem para quem confiam, quem respeitam, quem demonstrou caráter. E o caráter mais atraente que existe é a humildade, combinada com competência. Pense em Ruth. Quando ela chegou aos campos de Boaz, era uma viúva estrangeira, sem posição social, sem recursos, sem conexões. Do ponto de vista humano, não havia razão para que alguém se interessasse por ela. Mas havia uma qualidade em Ruth que chamou a atenção de Boaz antes de ele sequer falar com ela: a lealdade e a humildade com as quais ela havia servido à sua sogra Noemi, mesmo quando não tinha obrigação de continuar. Ele soube disso porque as pessoas falavam. O caráter de Ruth havia chegado antes dela, e Boaz, um homem poderoso e abençoado, fez questão de abençoá-la, porque reconheceu em Ruth um espírito que merecia ser honrado. Quero que você absorva isso profundamente. A humildade com que você trata as pessoas hoje está abrindo ou fechando portas do seu amanhã, mesmo que você não saiba. Aquele colega de trabalho que você ignora pode ser o investidor do seu negócio daqui a 3 anos. Aquele vizinho que você mal cumprimenta pode ter exatamente o contato que você vai precisar. Aquele funcionário que você trata com descaso
Pode ser o seu parceiro de negócio mais fiel no futuro. Você nunca sabe de onde vem a conexão que vai mudar tudo. Por isso, trate todos com dignidade sempre. E há uma dimensão de humildade que é especialmente importante no contexto financeiro. A humildade de reconhecer que você não sabe tudo sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre empreendedorismo. E por isso precisa aprender, precisa de mentores, precisa de conselheiros sábios. O Provérbios diz que nos multidão de conselheiros há sabedoria. Muitas pessoas perdem fortunas porque são orgulhosas demais para admitir que precisam de ajuda, para pedir conselho, para contratar alguém que sabe mais do que elas em determinadas áreas. A humildade de dizer, eu não sei, mas vou aprender, é o começo de toda grande jornada. E quando você combina essa humildade com a fé no meu poder e a ação diligente no natural, aí sim, você está numa posição em que posso trabalhar com você de forma plena, sem as barreiras que o orgulho levanta entre nós. Meu amado filho, minha amada filha, quero que você pare por um momento, respira fundo e receba o que vou te dizer agora como uma verdade que precisa descer do seu intelecto para o seu coração e se tornar uma certeza tão sólida quanto a sua própria existência. Eu já tenho um plano para a sua vida financeira. Não estou improvisando, não estou esperando para ver o que acontece. Não estou apenas reagindo às suas orações com soluções de última hora. Eu tenho um plano, elaborado, detalhado, perfeito, para a sua prosperidade. E esse plano foi escrito antes de você nascer. Jeremias 29, 11. E eu sei que você já ouviu esse versículo muitas vezes, mas quero que você o ouça de uma forma diferente agora, como se fosse a primeira vez. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperar vocês e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu disse isso primeiro para Israel, num momento em que o povo estava exilado, distante da terra prometida, sem templo, sem rei, sem aparente razão para ter esperança. E mesmo nesse contexto de aparente abandono total, eu declarei, eu tenho um plano. E esse plano incluía retorno, restauração e prosperidade. E eu estou declarando para você agora, no contexto específico do que você está vivendo, eu tenho um plano para você. Um plano financeiro, um plano de provisão, um plano que vai fazer tudo o que você passou até aqui fazer sentido, porque vai mostrar que cada período difícil era a preparação para o que está chegando. Mas quero te mostrar como esse plano opera na prática, porque não é mágico no sentido de que acontece sem a sua participação. É sobrenatural no sentido de que vai além do que é humanamente possível, mas requer a sua cooperação, a sua obediência e a sua ação. O plano começa com uma chamada, e muitas vezes você sente essa chamada sem saber que é minha. É aquela ideia que não sai da cabeça, aquele sonho que volta sempre, mesmo quando você tenta ignorá-lo. Aquela sensação persistente de que você foi feito para mais do que está vivendo. Aquela área em que você tem um dom que ainda não foi plenamente usado. Isso sou eu sussurrando o plano no seu ouvido interior. O segundo passo do plano é o equipamento, e isso já está acontecendo na sua vida. Cada experiência que você teve, cada habilidade que desenvolveu, cada pessoa que conheceu, cada livro que leu, cada ensinamento que absorveu, tudo está sendo usado por mim para te equipar para o próximo capítulo. Nada foi desperdiçado, nem os erros, nem as perdas, nem os fracassos. Tudo foi matéria-prima nas minhas mãos para moldar o instrumento que você vai ser. O terceiro passo é o posicionamento, e isso frequentemente parece circunstancial, mas não é. Quando uma porta se fecha do nada, quando você é transferido para outro setor do trabalho, quando um contrato termina, quando uma relação acaba, nem sempre é fracasso. Às vezes é reposicionamento.
Eu estou te movendo de uma posição para outra, porque a próxima posição é onde a bênção está esperando. Confie nos reposicionamentos da sua vida, especialmente quando eles parecem dolorosos. Eu movo as peças com propósito, e o quarto passo é a ativação. O momento em que tudo o que foi preparado começa a se manifestar visivelmente. Negócios que decolam, oportunidades que chegam de forma surpreendente, conexões que se formam de maneira que só pode ser descrita como milagrosa, recursos que aparecem quando menos se esperava. Esse é o ponto que você está esperando, e ele está mais perto do que parece. Mas quero que você saiba algo muito importante sobre esse plano. Ele não é genérico, não é o mesmo plano para todo mundo. Ele é feito sob medida para você, com base em quem você é, no que você tem para oferecer ao mundo, no chamado específico que coloquei sobre a sua vida antes de você nascer. Por isso, comparar o plano que tenho para você com o plano que tenho para outra pessoa é um exercício inútil e frustrante. Porque os planos são diferentes, os tempos são diferentes, os processos são diferentes. O que eu peço a você é que confie no plano, mesmo quando não consegue vê-lo ainda. Que ande por fé e não por vista. Que ore para ter olhos espirituais capazes de enxergar o que ainda está no plano, mas ainda não se manifestou na realidade visível. E que continue agindo em obediência, dando cada passo que consegue enxergar, mesmo que não consiga enxergar o 10º passo. Porque quando você dá o primeiro passo com fé, eu ilumino o segundo. Quando dá o segundo, eu ilumino o terceiro. E assim a jornada acontece, não toda revelada de uma vez, mas passo a passo, com fé renovada a cada etapa. Escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem, e eu quero que você sinta o peso sagrado do que vou te dizer agora. Porque este não é apenas um encerramento, esta é uma promessa que faço diretamente a você. Não ao coletivo, não ao grupo, não à multidão, mas a você que está aqui, que escolheu ficar até o final, que deu atenção à minha voz ao longo de toda essa mensagem. Ao longo de tudo o que compartilhei com você hoje, um fio condutor atravessou cada capítulo: a obediência em silêncio. O silêncio de quem recebe a bênção e não grita antes do tempo. O silêncio de quem passa pelo teste sem reclamar para o mundo. O silêncio de quem constrói sem ostentar. O silêncio de quem espera sem murmurar. O silêncio de quem serve com humildade sem esperar aplausos. O silêncio de quem age dentro do plano divino sem desviar para os planos humanos. Esse silêncio tem um preço. E eu sei que não é fácil, mas esse silêncio também tem uma recompensa, e ela é extraordinária. Quero te contar o que acontece quando você pratica essa obediência silenciosa de forma consistente. Primeiro, algo se transforma espiritualmente ao seu redor. O ambiente espiritual da sua vida começa a mudar. Forças que trabalhavam contra você começam a recuar. Não porque você as atacou com barulho e alarde, mas porque a sua obediência consistente fechou as portas que davam acesso a elas. O silêncio sábio é um muro espiritual que protege tudo o que está sendo construído dentro do seu perímetro de fé. Segundo, a minha presença se intensifica na sua vida de uma forma que você nunca experimentou antes. Quando você cala as vozes externas e se inclina para ouvir a minha voz, quando você fecha os ouvidos para os ruídos do mundo e abre o coração para o meu espírito, nossa comunhão aprofunda. E na profundidade dessa comunhão, eu revelo coisas que não revelo em ambientes barulhentos. Mostro estratégias, abro perspectivas, dou insights, direciono decisões, mas somente para quem está quieto o suficiente para ouvir. Terceiro, as portas começam a se abrir, não de forma caótica, não de forma que você nem perceba,
mas de forma ordenada, de forma que você consegue reconhecer a minha mão em cada abertura. Uma oportunidade aqui, uma conexão ali, um recurso que aparece de onde não se esperava, uma ideia que resolve um problema que parecia sem solução, um favor de uma pessoa que você nem imaginava que poderia te ajudar. Isso é o meu plano sendo executado. E cada porta aberta é uma confirmação de que o silêncio obediente valeu a pena. Quarto, você começa a influenciar sem ao menos perceber. Há uma autoridade espiritual que vem do caráter desenvolvido no silêncio, que é muito mais poderosa do que qualquer coisa que o barulho poderia produzir. Pessoas ao seu redor começam a perceber algo diferente em você. Não sabem nomear, mas sentem. Há uma paz que você carrega, uma firmeza que você demonstra, uma confiança que você irradia, que não veio de nenhum curso de autoajuda, mas do tempo passado na minha presença, sendo moldado pelo meu espírito. E quinto, e este é o mais extraordinário de todos, quando a bênção finalmente se manifesta de forma visível para todos, ela vem com uma completude e uma solidez que as bênçãos prematuras nunca têm, porque foi gestada no tempo certo, porque foi construída sobre a fundação certa, porque foi protegida pelo silêncio sábio durante todo o processo. Quando Salomão terminou de construir o templo, após anos de trabalho silencioso e meticuloso, sem pressa, sem atalhos, com cada detalhe feito com excelência, a minha glória desceu e preencheu aquele lugar de uma forma que até os sacerdotes não conseguiam se manter em pé. O que é feito no tempo certo e da forma certa, quando chega, chega com peso de glória. E essa é a minha promessa para você, meu filho, minha filha. Quando você praticar tudo o que compartilhei hoje, quando você guardar em silêncio o que estou construindo, quando passar nos testes com fidelidade, quando administrar com sabedoria o que receberá, quando resistir aos inimigos invisíveis, quando multiplicar e não só receber, quando esperar o tempo certo, quando operar na humildade genuína, quando confiar no plano que já preparei, o que vai se manifestar na sua vida vai ser tão claro, tão inegável, tão visivelmente marcado pela minha mão, que vai ser testemunho não só para você, mas para todos ao seu redor. A prosperidade que está chegando para você não é para você ficar só, é para que você seja canal de bênção. É para que a sua vida conte a história de que eu sou fiel. É para que outros que estão no deserto vejam na sua vida a prova de que existe uma terra prometida e que ela é real. A bênção que estou preparando para você tem um propósito maior do que a sua própria satisfação. Ela tem um destino eterno, uma mensagem divina embutida, um testemunho que vai durar. Então eu te pergunto agora com todo o amor do meu coração, você está pronto? Pronto para calar onde precisa calar, para agir onde precisa agir, para esperar onde precisa esperar, para dar onde precisa dar, para confiar quando a visão ainda não é clara. Se a sua resposta é sim, então receba a minha palavra sobre a sua vida neste momento. A virada está decretada. A provisão está liberada nos céus, e o que está nos céus está descendo para a terra, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final do que estou fazendo na sua vida.
Na verdade, para muitos de vocês, este é apenas o começo. O começo de uma nova forma de pensar sobre a bênção. O começo de uma nova postura diante da provisão. O começo de uma caminhada mais sábia, mais madura, mais frutífera com aquele que os ama com amor eterno. Percorreu um caminho significativo ao longo deste vídeo. Deixa eu te recordar de tudo o que atravessamos juntos, para que as verdades compartilhadas não se percam como água entre os dedos, mas fiquem gravadas no seu coração como uma tatuagem espiritual que guia cada decisão que você tomar daqui para frente. No primeiro capítulo, revelei a você o segredo que os sábios de todas as gerações conheceram. O silêncio é o maior protetor da sua bênção. Que o que está crescendo no espiritual precisa ser protegido pelo seu silêncio no natural. Assim como o bebê é protegido no ventre antes de estar pronto para o mundo. Aprenda a carregar a alegria da promessa por dentro, sem precisar que o mundo a valide por fora. No segundo capítulo, expliquei por que os testes vêm antes das grandes provisões, não como castigo, mas como preparação. Como Davi antes do trono, como José antes do palácio, o caráter forjado na obscuridade é o que sustenta a bênção quando ela aparece no palco da vida. Todo teste superado com fidelidade é um tijolo a mais na fundação do que estou construindo em você. No terceiro capítulo, alertei sobre os perigos de revelar o que ainda está crescendo. Como a semente exposta antes do tempo não tem raiz para resistir ao frio da dúvida e ao calor da inveja. Como Neemias inspecionou os muros em silêncio antes de anunciar a obra. Como a revelação prematura não só expõe a bênção à interferência alheia, mas também rouba de você o combustível emocional necessário para concluir o que começou. No quarto capítulo, ensinei sobre sabedoria financeira, os princípios práticos e espirituais que garantem que o que vai chegar vai ficar e se multiplicar. Honrar-me com as primícias, viver dentro das possibilidades, guardar uma reserva, multiplicar em vez de apenas acumular e continuar sendo generoso, porque a mão que dá é a mão que continua recebendo. No quinto capítulo, expus os inimigos invisíveis que têm trabalhado contra a sua prosperidade. A mentalidade de pobreza, o espírito de comparação, o medo, as companhias erradas e a preguiça espiritual. Nomeei esses inimigos para que você os reconheça quando aparecerem, porque inimigo identificado já perdeu metade do seu poder. No sexto capítulo, mostrei a diferença real entre quem recebe e perde e quem recebe e multiplica. Que a diferença não está no valor da bênção, mas no caráter de quem a recebeu. Que multiplicar requer visão além do presente, reconhecimento de mim como fonte e generosidade estratégica que mantém o fluxo aberto. No sétimo capítulo, falei sobre a paciência estratégica, sobre aprender a esperar o tempo certo antes de agir. Que forçar produz Ismael, mas esperar com obediência produz Isaque. E que o período de espera não é inativo. É o período mais importante de preparação, quando você está sendo moldado para carregar o que está vindo. No oitavo capítulo, revelei como a humildade genuína é uma chave poderosa para a abundância. Que eu resisto aos soberbos, mas dou graça aos humildes. Que a humildade torna você mais aprendível, mais relacional, mais capaz de construir as pontes humanas pelas quais a bênção viaja. E que tratar cada pessoa com dignidade é plantar sementes de relacionamentos que podem se tornar as conexões mais importantes da sua vida. No nono capítulo, declarei sobre o plano que já preparei para a sua vida financeira. Específico, personalizado, perfeito para quem você é. Que nada foi desperdiçado, nem os erros, nem as perdas. Que cada experiência foi matéria-prima nas minhas mãos. Que o plano tem etapas, chamada, equipamento, posicionamento e ativação, e que você pode confiar em cada etapa mesmo quando não consegue ver o quadro completo.
E no 10º capítulo, fiz a você uma promessa. O que acontece quando você obedece em silêncio é extraordinário. O ambiente espiritual se transforma. A minha presença se intensifica. As portas se abrem com ordenação. Uma autoridade de caráter começa a irradiar de você sem que você precise anunciar. E quando a bênção finalmente se manifesta de forma visível, ela vem com uma completude e uma solidez que fazem todos ao seu redor reconhecerem a minha mão. E agora, meu filho, minha filha, quero terminar com uma oração sobre a sua vida. Uma oração que você pode repetir depois de mim, no silêncio do seu coração. Senhor, eu recebi hoje a sua palavra como verdade para a minha vida. Escolho praticar o silêncio sábio. Escolho passar nos testes com fidelidade. Escolho administrar com sabedoria o que o Senhor vai me dar. Escolho resistir aos inimigos invisíveis da minha prosperidade. Escolho ser alguém que recebe e multiplica. Escolho esperar o seu tempo sem ansiedade. Escolho operar na humildade genuína. Escolho confiar no plano que o Senhor preparou para mim antes da fundação do mundo. E receio agora, pela fé, a declaração de que a minha virada está chegando. A minha provisão está liberada. O meu futuro está garantido nas mãos do Deus fiel. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração, eu ouvi. E o que foi declarado em fé hoje tem peso eterno. O que você semeou com as suas palavras hoje, você vai colher com as suas mãos em breve. Continue firme, continue fiel, continue em silêncio onde precisa silenciar e em ação onde precisa agir. A sua hora está chegando e quando chegar, vai ser inegavelmente a minha mão. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Com o amor que nunca falha, nunca muda, nunca cansa. E esse amor é a garantia mais sólida que você pode ter de que o que prometi vai se cumprir. Escreva nos comentários: Amém. Eu creio e recebo essa palavra hoje. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta palavra a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem está do outro lado esperando exatamente por uma mensagem como essa. Talvez seja a sua mãe, talvez seja o seu filho, talvez seja um amigo que está no limite e que vai encontrar neste vídeo a força para continuar. Seja o instrumento de bênção que eu te chamei para ser. Começa compartilhando. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem. Porque tem muito mais palavra poderosa chegando. E eu não quero que você fique de fora de nenhuma delas. E já começa a assistir o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora mesmo. Porque eu já preparei mais uma mensagem especial para você. E ela pode ser exatamente o próximo passo que você precisa na sua jornada. Vai em paz, vai em fé e vai em silêncio sábio, porque a bênção está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final do que estou fazendo na sua vida. Na verdade, para muitos de vocês, este é apenas o começo. O começo de uma nova forma de pensar sobre a bênção. O começo de uma nova postura diante da provisão. O começo de uma caminhada mais sábia, mais madura, mais frutífera com aquele que os ama com amor eterno. Percorreu um caminho significativo ao longo deste vídeo. Deixa eu te recordar de tudo o que atravessamos juntos, para que as verdades compartilhadas não se percam como água entre os dedos, mas fiquem gravadas no seu coração como uma tatuagem espiritual que guia cada decisão que você tomar daqui para frente. No primeiro capítulo, revelei a você o segredo que os sábios de todas as gerações conheceram. O silêncio é o maior protetor da sua bênção. Que o que está crescendo no espiritual precisa ser protegido pelo seu silêncio no natural. Assim como o bebê é protegido no ventre antes de estar pronto para o mundo. Aprenda a carregar a alegria da promessa por dentro
sem precisar que o mundo a valide por fora. No segundo capítulo, expliquei por que os testes vêm antes das grandes provisões, não como castigo, mas como preparação, como Davi antes do trono, como José antes do palácio. O caráter forjado na obscuridade é o que sustenta a bênção quando ela aparece no palco da vida. Todo teste superado com fidelidade é um tijolo a mais na fundação do que estou construindo em você. No terceiro capítulo, alertei sobre os perigos de revelar o que ainda está crescendo. Como a semente exposta antes do tempo não tem raiz para resistir ao frio da dúvida e ao calor da inveja. Como Neemias inspecionou os muros em silêncio antes de anunciar a obra. Como a revelação prematura não só expõe a bênção à interferência alheia, mas também rouba de você o combustível emocional necessário para concluir o que começou. No quarto capítulo, ensinei sobre sabedoria financeira, os princípios práticos e espirituais que garantem que o que vai chegar vai ficar e se multiplicar. Honrar-me com as primícias, viver dentro das possibilidades, guardar uma reserva, multiplicar em vez de apenas acumular, e continuar sendo generoso, porque a mão que dá é a mão que continua recebendo. No quinto capítulo, expus os inimigos invisíveis que têm trabalhado contra a sua prosperidade. A mentalidade de pobreza, o espírito de comparação, o medo, as companhias erradas e a preguiça espiritual. Nomeei esses inimigos para que você os reconheça quando aparecerem, porque inimigo identificado já perdeu metade do seu poder. No sexto capítulo, mostrei a diferença real entre quem recebe e perde e quem recebe e multiplica. Que a diferença não está no valor da bênção, mas no caráter de quem a recebeu. Que multiplicar requer visão além do presente, reconhecimento de mim como fonte e generosidade estratégica que mantém o fluxo aberto. No sétimo capítulo, falei sobre a paciência estratégica, sobre aprender a esperar o tempo certo antes de agir. Que forçar produz Ismael, mas esperar com obediência produz Isaque. E que o período de espera não é inativo. É o período mais importante de preparação, quando você está sendo moldado para carregar o que está vindo. No oitavo capítulo, revelei como a humildade genuína é uma chave poderosa para a abundância. Que eu resisto aos soberbos, mas dou graça aos humildes. Que a humildade torna você mais aprendível, mais relacional, mais capaz de construir as pontes humanas pelas quais a bênção viaja. E que tratar cada pessoa com dignidade é plantar sementes de relacionamentos que podem se tornar as conexões mais importantes da sua vida. No nono capítulo, declarei sobre o plano que já preparei para a sua vida financeira. Específico, personalizado, perfeito para quem você é. Que nada foi desperdiçado, nem os erros, nem as perdas. Que cada experiência foi matéria-prima nas minhas mãos. Que o plano tem etapas: chamada, equipamento, posicionamento e ativação. E que você pode confiar em cada etapa mesmo quando não consegue ver o quadro completo. E no 10º capítulo, fiz a você uma promessa. O que acontece quando você obedece em silêncio é extraordinário. O ambiente espiritual se transforma. A minha presença se intensifica. As portas se abrem com ordenação. Uma autoridade de caráter começa a irradiar de você sem que você precise anunciar. E quando a bênção finalmente se manifesta de forma visível, ela vem com uma completude e uma solidez que fazem todos ao seu redor reconhecerem a minha mão. E agora, meu filho, minha filha, quero terminar com uma oração sobre a sua vida. Uma oração que você pode repetir depois de mim, no silêncio do seu coração.